Iniciando então mais um dia do nosso trabalho, o Livro dos Espíritos, livro segundo, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos. Nós vamos fazer hoje dois itens, as diferentes ordens dos Espíritos, o item número 5, e escala espírita, o item então número 6. Começaremos a partir da questão número 96. Seguindo então aqui esse capítulo que trata dos espíritos, falamos sobre a origem e a natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos. No nosso encontro passado vimos sobre o perispírito, nós trouxemos aqui aquele texto, aqueles textos, na verdade, que fazem parte do ESD, do estudo sistematizado da doutrina espírita, aquela apostila que foi elaborada pela Federação Espírita Brasileira. E hoje nós falaremos então sobre os espíritos, no que diz respeito às suas qualidades morais. Nós lembramos então que Kardec, quando teve contato com as experiências mediúnicas, com as informações também que chegavam até ele falando sobre o mundo espiritual, inevitavelmente havia então aquela necessidade de desvendarmos o mundo espiritual. Kardec, a gente lembra aqui que muito pouco explorou com relação à estrutura do mundo espiritual, aquilo que hoje nós vamos estudando através das diversas obras que hoje estão aqui à nossa disposição. Kardec então falava muito sobre a nossa vida aqui no mundo material, a nossa relação que nós temos com o mundo espiritual, a forma como nós chegamos no mundo espiritual. Então ele foi explorando cada uma dessas situações que diziam respeito à nossa qualidade moral, ao tipo de pessoas, na verdade, que nós somos, E naquela época, claro, as pessoas que eram. Mas no mundo espiritual, então, ficava aquela dúvida, como é que nós encontramos os espíritos? Todos eles, chegando no mundo espiritual, se encontram na mesma condição? Todos eles se tornam pessoas boas? Todos eles são pessoas más? Como isso funciona? Porque o que sabia até então era aquela ideia transmitida pela Bíblia. Então nós encontramos ali dois tipos de pessoas, já pré-definidas, que são aquelas que têm ali a destinação para o paraíso por serem pessoas boas, espíritos que são encaminhados diretamente naquela vida contemplativa junto a Deus, ou aquelas que são condenadas eternamente. E havia então aquele grupo intermediário, que, segundo as tradições católicas, os dogmas católicos, vão então para o purgatório. O nome purgatório, como a própria ideia transmite para nós, é um lugar de depuração. E ali então você vai se purificar, você vai se transformar. Se você não conseguir, você é destinado então para o inferno, ou então você vai para o paraíso, no dia do julgamento, que até mesmo nós vemos hoje nos textos que são passados para nós no Apocalipse, no livro das Revelações. Vem chegado a hora então em que o grande dia, o dia do julgamento, vai acontecer. Então cria-se aquela grande expectativa. Naquele momento, segundo os textos que são passados para nós naquela figura de linguagem, em que os mortos se levantarão, em que acontecerão todos aqueles grandes eventos, aqueles grandes fenômenos, para mostrar exatamente o fim do mundo e o julgamento final. Embora hoje esses textos sejam tratados junto a essas instituições, racionalmente eles não são aceitos da forma literal como é passada para nós. As pessoas entendem que existe ali uma alegoria, existe ali um texto que precisa de uma interpretação, mas há aqueles que certamente esperam o dia do juízo. Naquela época, sem nenhuma opção aqui para o nosso mundo ocidental de uma realidade alternativa para o plano espiritual, aquilo que era descrito nesses livros, nesses textos considerados sagrados, em especial desse Novo Testamento, era a única coisa que se tinha. Então Kardec começou a explorar o mundo espiritual, vendo ali uma realidade diferente, porque a partir das tantas comunicações que chegavam, ele via ali espíritos bons, espíritos ruins. Começava a se questionar inclusive a ideia das entidades que são também observadas no mundo espiritual, como os anjos, como os demônios.
Como interpretar tudo isso? Obviamente, Kardec, então, através dessa comunicação, começou então a entrevistar os espíritos. Para saber quem são os espíritos que vivem no mundo espiritual, nada melhor do que entrevistar os próprios espíritos que vivem no mundo espiritual. Aqui, quando ele publicou essa obra, no início, 1857, e depois a outra versão, né, a partir dali da década de 1860, ali no início, 61, 62 por ali, eu sempre me esqueço da data da publicação dessa segunda edição. Poucas informações ele tinha no que dizia respeito ao contato direto com os espíritos, conversar realmente com os espíritos, não as informações que chegavam a partir desses espíritos que eram orientadores do trabalho. Porque falar com uma entidade superior, uma entidade elevada, fazendo uma pergunta e receber uma resposta, isso não colocava Kardec e aqueles que estudavam com ele muito a par do que era realmente a realidade do mundo espiritual. Isso começou a acontecer a partir das comunicações que foram chegando e que Kardec então publicou no livro Céu e Inferno, porque ali ele conversava diretamente com os espíritos e via então espíritos que eram muito bons, espíritos que eram medianos, espíritos que eram realmente ruins, espíritos que eram sofredores. Ele começou então a analisar essas diversas comunicações e também as diversas qualidades morais e intelectuais dos espíritos. Com relação aos espíritos superiores, aos mentores do trabalho, Kardec tinha contato com São Luís, 60, né? Obrigado, Miriam. Então, 1860, segunda edição, que vinha então, né? Primeiro veio 501 questões, né, na edição de 1857, e depois nós tivemos essas deixa eu lembrar aqui rapidamente, me fugiu aqui no final, 1019 questões, né? Lembrei agora aqui, 1018, 1019, né? Dependendo da edição que nós temos ali, que tem uma pequena diferença entre um e outro, né? Mas enfim, começamos então ali a ter uma visão mais realista do mundo espiritual, não apenas teórica, mas realista de fato. Então, quando foi dessas comunicações todas que eu falava para vocês, dessas entidades mais elevadas, Kardec então teve contato no Evangelho segundo o Espiritismo. Dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo são só espíritos bons. Quando ele falava do Livro dos Médiuns, por exemplo, para pegar ali as orientações de Erasto, pegar orientações de São Luís, né, e outros espíritos, também ali só espíritos bons. Mas aí começaram a chegar de espíritos que não eram tão bons assim. E aí então, diante dessa variedade, Kardec então, dessa forma didática que realmente ele trabalhava, o que era muito comum, ele começou então a organizar essas informações para entendermos exatamente o que nós encontraremos no mundo espiritual. E muito mais do que isso, a qual categoria nós pertencemos. A Chiquita colocou, né, porque ainda tem espíritas e espíritos que estudam, comentam, traduzem a Bíblia como Haroldo. Que na verdade, o Chiquiteco, a gente lembra que o Novo Testamento, porque essas traduções que eles fazem são traduções do Novo Testamento. É o caso de Haroldo Dutra Dias, é o caso do professor Severino Celestino. Então eles fazem essa tradução do Novo Testamento porque ali se encontram os ensinamentos de Jesus. Então, dali nós extraímos a base moral da doutrina espírita, que foi essa mesma base que constituiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, Bíblia, mas o ensinamento de Jesus está ali. Quando a gente fala em Bíblia, que é toda aquela coleção, a coleção toda, de modo geral, ela não tem para nós tanto interesse, mas a bagagem moral trazida por Jesus, essa sim é essencial. Então, para a gente entender exatamente o ensinamento de Jesus da forma correta, há a necessidade de fazermos uma tradução correta, há a necessidade de termos um estudo mais aprofundado, um estudo mais elaborado. Por isso então nós temos aqueles espíritas que, interessados nesse tema, porque gostam desse tema, a gente lembra que o professor Severino Celestino, ele foi seminarista na juventude, e aí então ele saiu, né, não necessariamente, Tico Teco, não necessariamente. A gente lembra que eram vários livros que foram publicados naquele passado, né, falando da Gênese, e aí depois nós tivemos ali a organização da igreja, que colocou tudo num pacote só. Se você quiser ver tudo de uma única forma, aí é a visão que você tem, mas nós podemos desmembrar facilmente esse livro todo e pegar somente aquilo que interessa para nós, que foi o que Kardec fez para poder fazer o Evangelho segundo o Espiritismo.
que inclusive Kardec, na própria introdução do Evangelho, teve esse cuidado de dizer para nós que o que interessava naquela parte da Bíblia toda era o Novo Testamento, e no Novo Testamento o que interessava era a bagagem moral, sem a preocupação de falar de personagens, geografia, datas, isso pouco importava. E aí então esses estudiosos desses temas se preocuparam com essa ideia, né? Sim, ali são relatos, né, que foram colocados, mas o que interessa para nós são os ensinamentos morais, porque ali estão contidos. Os demais livros dizem respeito à história daquela sociedade no passado, dizem respeito às tradições, isso para nós pouco importa, até porque nós temos mais preocupação agora com a nossa atualidade, com o nosso mundo atual, e não ficar preocupado com aquilo que aconteceu no passado, embora nós tenhamos uma rica história trazendo para nós ensinamentos importantes. Apenas isso que motivou então esses estudiosos a se dedicarem nesse texto, né? Então vamos lá. Então aqui para nós foi colocado então por Kardec essas diferentes categorias de espíritos, né? Diferentes ordens de espíritos. Então diz para nós aqui, né, no item 96, os espíritos são iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? Aqui basta a gente lembrar que quando nós falamos dentro da ideia dos anjos, nós temos ali anjos de diversas categorias. Até anjos, falamos de arcanjos, falamos de outros, né? Para quem gosta de angiologia, vai encontrar ali diversas categorias, nomes de anjos, etc, etc, etc. Né? Então aqui nesse caso, ou existe alguma hierarquia entre eles? A resposta dos espíritos foi: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Então aqui mostra para nós que encontramos espíritos das mais variadas ordens, de acordo com a capacidade intelectual, bom dia André, de acordo com a capacidade moral, ou com a bagagem moral que foi conquistada. Então nós começamos a ver assim que encontramos espíritos diferentes. Porque o mundo espiritual, diferentemente daquela dicotomia que havia, separando os bons dos maus, privilegiando uns e condenando outros, nós começamos a ver ali uma estrutura diferente. Nós tiramos as barreiras que havia entre esses mundos, o mundo dos sofredores, dos impuros e o mundo dos puros, e começamos a ver os espíritos convivendo no mundo espiritual de acordo com as condições morais e não separados geograficamente. 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Número determinado de ordens e graus de perfeição. A resposta é ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Então aqui o que os espíritos fazem é trazer para nós uma ideia para facilitar o nosso entendimento sobre aquilo que existe no mundo espiritual. É como se nós olhássemos hoje, quando eles falam para nós que não existe uma barreira traçada para separar esses espíritos, é como se nós olhássemos hoje a nossa sociedade e começássemos a perguntar onde nós encaixaríamos cada pessoa. Naquelas que são boas, naquelas que são mais ou menos, naquelas que são pessoas ruins, temos aquelas que são realmente ruins, temos aquelas que são piores do que as ruins. Então nós abriríamos assim caixas e colocaríamos essas pessoas dentro. Então seria possível fazer essa divisão? O que os espíritos colocam para Kardec aqui é exatamente que não é possível, porque nós temos ali virtudes e imperfeições que se misturam. Nos destacamos numa parte, nos destacamos em outra. Então, na verdade, nós temos ali, como Kardec sempre comenta, né, poderíamos falar sobre as cores do arco-íris. Temos ali as 7 cores, mas na verdade nós temos ali aquelas nuances que vão se misturando entre cada uma delas, passando ali naquela fase de transição bem degradê. A mesma coisa acontece também com relação a essas questões morais. Mas então, para facilitar o nosso estudo, foram divididas então 3 ordens. Kardec coloca no comentário para nós: na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, ou seja, os espíritos puros.
aqueles espíritos que chegaram no grau máximo de evolução. Tem aí domínio pleno e absoluto sobre todas as suas características morais, todas as suas tendências. Depois nós temos na segunda ordem, bom de ajuda. Na segunda estão os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira ordem, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhe retardam o desenvolvimento. Então nós temos ali, né, nessas três ordens, né, nós nos perguntamos qual delas nós nos encontramos. Será que nós somos espíritos tão imperfeitos assim? Ou será que nós somos espíritos que já chegaram assim no meio da escala? Então nós podemos dizer assim que nós temos aquele desejo, né, aquele desejo, né, de praticar o bem, mas nós temos ainda tendências que nos prendem ainda a essas paixões. Não temos necessariamente o desejo de praticar o mal, mas ainda muitas vezes nós escorregamos, né, diante das situações que vão se apresentando para nós. Então, na verdade, nós temos ali uma transição entre um e outro. No 98, eu estou acelerando um pouquinho, porque depois nós temos na pergunta número 100 a escala espírita de modo muito mais desenvolvido, né, muito mais detalhado. Então nós vamos para lá daqui a pouquinho. No item 99, deixa eu ver aqui, 98. Os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem. Terão também o poder de o fazer? Essa é a grande questão. Porque aí eu coloquei para vocês, né, que nós podemos nos colocar naquela segunda escala, que nós somos espíritos que desejamos fazer o bem. O fato de nós estarmos preocupados em aprender uma nova filosofia, o fato de nós estarmos envolvidos em atividades que procuram disseminar o bem, o amor, a caridade e tudo mais, está ótimo. Mas a pergunta é, nós, apesar de estarmos envolvidos, nós somos capazes realmente de vivenciar aquilo? De trabalhar especificamente dentro dessa linha de ação? Ou nós desejamos, mas nem sempre conseguimos? Depois nós temos aqui, item 99. Os espíritos, olha a resposta deles, né, que eles colocam, né? Eles têm esse poder de acordo com o grau de sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto, ainda têm provas a sofrer. Então esse ponto é interessante, porque nós vemos assim, eles estão ali, naquele processo de desenvolvimento, conseguem praticar o bem, embora ainda tenham ali as suas dificuldades. Nós poderíamos colocar, né, de uma forma bastante pretensiosa, para falarmos, né, sobre a ideia dessa escala evolutiva, pegarmos, por exemplo, nessa segunda escala, pegarmos, por exemplo, um espírito como Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes, então, é aquele espírito que se coloca como uma grande referência aqui no nosso mundo, mas é um espírito que, embora esteja nesse grau de evolução, ainda é um espírito que não atingiu a perfeição, portanto, se encontra nessa segunda escala. E aí então ele vai fazendo ali o seu trabalho, demonstrando toda a sabedoria, demonstrando também toda o seu conhecimento, o seu entendimento, trabalhando para influenciar, para ajudar e tudo mais. Encontramos espírito como Joana de Ângeles. E aí então nós vamos encontrando todas essas referências dentro desse grupo, dessa segunda escala. Porque ou o espírito demonstra ainda, né, essa fragilidade dentro do seu campo moral, ou ele se purificou. Se ele não se purificou e ele ainda não se encontra nesse grau de inferioridade, ele se encontra naquele segundo grupo, trabalhando pelo bem, tem a capacidade de fazer ali o bem de acordo com o seu grau de perfeição, e ali então ele demonstra as virtudes sendo demonstrada ali na sabedoria e na bondade que trazem em si, e também da mesma forma o conhecimento. Esse conhecimento então, também tem o propósito de ser aplicado de uma forma construtiva para a evolução do nosso planeta.
Depois, no item número 9, os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Kardec não falou dos espíritos puros, porque puros já define exatamente a sua natureza. Aqueles que estão na segunda ordem vão praticar o bem porque conseguem fazer isso, mas de acordo com o seu grau de perfeição. E o terceiro, se eles não são perfeitos, não são bons, são necessariamente ruins? A resposta, são essencialmente maus? Não. Uns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Há ainda espíritos levianos ou estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, dos quais se riem. Então nós temos aqui aqueles que não fazem nem bem nem mal. Infelizmente nós nos encontramos ainda nesse grau, né, dessa terceira ordem. Exatamente porque vivemos nossas vidas, né? Quando nós falamos nós, na verdade nós temos ali uma série, né, uma visão muito ampla do nosso mundo, uma visão muito ampla, né, do planeta que nós vivemos. E aí nós vemos então as pessoas muito mais preocupadas, né, em viverem suas vidas, em tentar encontrar a felicidade dentro de suas conquistas, do seu modo de viver, nos seus relacionamentos, lidando ali com suas fraquezas, lidando com as dificuldades, né, relacionadas com o campo afetivo, com o seu psiquismo. Então muito pouco, né, tempo ou capacidade nós temos de viver em função dessa promoção do bem. A gente vive inicialmente, né, em função do nosso próprio bem. Depois nós vivemos em função do bem daqueles que estão próximos a nós. E aí então, de acordo com a possibilidade, a gente vai agindo em benefício do nosso próximo, e até chegarmos naquela grande preocupação de transformar o nosso mundo. Então não fazemos o bem nem fazemos o mal, mas podemos encontrar aqueles que realmente se comprazem nesse mal, quando encontram ocasião de praticá-lo. E aí então esse mal, nós podemos encontrar hoje, né, com muita facilidade no nosso meio, são aqueles que promovem a guerra, aqueles que promovem a violência, aqueles que causam temor na sociedade, aqueles que vivem bem, né, com suas viciações, aqueles que praticam a corrupção. Podemos encontrar isso com facilidade. E temos ainda, né, aqueles espíritos que são muito mais levianos do que necessariamente malignos, né? Porque aqueles espíritos realmente maus, nós encontramos aqui no nosso mundo, são poucos. Até porque nós temos uma proteção de Deus que permite que nós nos desenvolvamos sem a interferência desses espíritos. E aqueles que aqui estão naquela condição para testar a humanidade, né, nas suas virtudes. Da mesma forma que eles também estão vivenciando experiências para se transformarem. Aqueles espíritos realmente endurecidos vivem em mundos compatíveis com sua natureza. E é aí então que nós vamos perceber que se nós encontramos no mundo hoje, né, aqueles que promovem grandes desequilíbrios, que promovem grandes turbulências, são espíritos que não chegaram nessa escala, naquela escala mais baixa dessa terceira ordem. Esses espíritos estão isolados, né, e nós, como já conversamos sobre isso em outros estudos, são espíritos que nós nem temos ideia da sua real capacidade de promover esse mal. A gente lê algumas vezes em livros, né, que trazem para nós algumas descrições, né, do mundo espiritual. Temos ali algumas descrições de espíritos obsessores, daqueles espíritos realmente perturbados. E são espíritos vinculados com o nosso mundo. Agora, aqueles que realmente são capazes de promover esse mal, nós nem compreendemos. O Zé lembrou aqui, né, o bem que quero não faço, já o mal que não quero, esse eu faço, né? Isso mostra para nós uma fraqueza de caráter. Porque nós queremos fazer, mas não conseguimos. E nós nos sentimos mal quando nós nos desviamos e praticamos essa maldade. Mas ainda assim nós fazemos. Então isso mostra para nós, com bastante clareza, exatamente isso. Nós desejamos, mas não temos capacidade ainda. E nós lemos, né, aquele texto
que fala sobre aquela escala, né, de evolução, e aí mostrando desde aqueles espíritos mais instintivos, mais primitivos, até aqueles mais virtuosos, né? Então a gente foi estudando sobre o comportamento de cada um e foi fácil a gente se identificar naqueles diversos graus de evolução, né? Então, muito bem. Passamos aqui agora para o item número 6, na escala espírita, que Allan Kardec vai trazer para nós agora de um modo mais detalhado sobre esses diversos graus de evolução. É a questão número 100, né, a famosa questão número 100 do Livro dos Espíritos, que vai trazer para nós agora esses detalhes. Observações preliminares. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. É importante a gente perceber isso, porque se todos nós nos desenvolvemos a partir de um ponto inicial comum, todos nós surgimos como criaturas individuais simples e ignorantes. Simples no que diz respeito à nossa ingenuidade. São espíritos ingênuos. Muitas vezes agem sem a preocupação de uma consequência. E ignorantes, sem conhecimento exatamente do que diz respeito a esse mundo moral, no que diz respeito ao ambiente onde ele vive, na forma como ele vive, já que ele age de uma forma quase que instintiva. Quase não, age de uma forma instintiva. Então, simples e ignorantes. Conforme o tempo vai passando, a gente não sabe como isso se dá, então isso vai no campo da nossa especulação. A gente fica se perguntando como é que os espíritos escolhem os caminhos que vão seguir se todos partem do mesmo ponto. O espírito começa então a sua escala evolutiva, aí ele opta então em ser um espírito mau, enquanto que nós temos outro espírito que escolhe um caminho do bem. Como isso se dá? Não sabemos. Mas sendo individualidades e vivendo experiências diferentes, cada um de nós então vai desenvolvendo valores, desenvolvendo virtudes, desenvolvendo o próprio intelecto, para termos, já que nós temos um ponto de início comum de simples e ignorantes, todos nós também temos um ponto final, que é exatamente alcançar a perfeição. Mas os caminhos que levam desses dois extremos, né, entre esses dois extremos, são caminhos variados, que vão ali se desenvolvendo, né, num mecanismo que nós não compreendemos. Por que nós nos desenvolvemos tendo uma tendência, por exemplo, ao gosto pelas coisas? Alguns gostam de ciência, outros gostam de arte, outros têm ali uma cultura, um tipo de crença, outros têm. Como se dá essa divisão? Nós não sabemos. Mas o que nós percebemos é que o ponto inicial traz para nós então essa condição de simplicidade e de ignorância. E a partir dali, conforme as situações vão vivenciando e nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, isso então vai determinando para nós as tendências e os caminhos. Porque aí então eu me deparo com uma situação e eu escolho como isso vai ser resolvido. Embora esse livre-arbítrio seja restrito ao meu grau de evolução. Chegamos a falar sobre isso, nós vamos falar um pouco mais também aqui no próprio Livro dos Espíritos, quando nós falamos sobre o que é o livre-arbítrio. E aí então, diante disso, nós lembramos que é a capacidade que eu tenho de fazer escolha, só que dependendo da escolha que eu faço, isso vai me trazer uma consequência muito perigosa. E aí então nós temos ali uma restrição do livre-arbítrio. Eu sou um espírito em evolução, tenho ali aquele ambiente e aquela limitação, e a minha capacidade de escolha está dentro dessa faixa de possibilidades. Porque mais do que isso, eu simplesmente vou trazer consequências perigosas para mim e para aqueles que convivem no mesmo ambiente que eu. Então, através desse livre-arbítrio, nós vamos então construindo os nossos caminhos, e através da lei de causa e efeito, porque ela também vai se aplicando conforme a gente vai desenvolvendo esse nosso livre-arbítrio, ela vai trazendo uma consequência na mesma medida da causa inicial. Então Kardec coloca para nós assim: essa classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no seu conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Isso ele quer dizer, né? Quando nós deixamos de ser crianças?
Quando nós começamos a nossa adolescência, quando chegamos na juventude, quando chegamos na maturidade, quando começa ali a nossa decrepitude, né, a nossa velhice. Então não é uma faixa possível, porque nós temos ali graus variados de desenvolvimento biológico, de maturidade psicológica, emocional. Então, sabemos no conjunto que nós temos ali então esses estágios que o ser humano vai então transitando, por onde ele vai transitando, para poder se desenvolver como ser humano. Mas no momento em que ele sai de um estágio para chegar em outro, não é possível definir. Através dos nossos estudos, nós fazemos ali aquele perfil geral. Diz ainda para nós: pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Acontece nisso como em todos os sistemas de classificação científica. Os sistemas podem ser mais ou menos complexos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Mas seja como for, nada alteram quanto à substância da ciência. Os espíritos, interpelados sobre isso, puderam, pois, variar quanto ao número das categorias sem maiores consequências. Então, olha que interessante. Kardec, então, consultando os espíritos sobre como elaborar essa escala, cada um foi dando ali uma visão mais ou menos organizada sobre esses estágios de evolução moral e intelectual. Foram ali visões diferentes, mas de um modo geral todos eles ali acabaram se entendendo na essência geral. Houve quem se apegasse a esta contradição aparente, sem refletir que eles não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles o pensamento é tudo. Deixam-nos os problemas da forma, da escolha dos termos, das classificações, em uma palavra, dos sistemas. Então, mais uma vez, os espíritos deixam ao nosso critério organizar essas ideias para que tenhamos esse entendimento. Ajuntemos ainda essa consideração que jamais se deve perder de vista. Entre os espíritos, como entre os homens, há os que são muito ignorantes, e nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência de crer que eles tudo podem por serem espíritos. Toda classificação existe método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados são, como os ignorantes deste mundo, incapazes de aprender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes sejam superiores são da mesma ordem, pois não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade, de moralidade, como entre nós faria um homem rude em relação aos homens ilustrados. E aqueles mesmos que sejam incapazes podem variar nos detalhes segundo seus pontos de vista, sobretudo quando uma divisão nada tem de absoluto. Linneu, Turner Ford tiveram cada qual o seu método, e a botânica não se alterou. É que eles não inventaram nem as plantas nem seus caracteres, mas apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os conjuntos e as classes. Aqui a gente fala de botânicos, então, que nós tivemos homens diferentes que começaram a analisar as características da natureza, para observar ali plantas, flores, aquelas que dão frutos, aquelas que não dão, tipos de semente, tipos de folhas, enfim, começaram então a elaborar técnicas para analisarem. E aquela que mais se destacou é aquela que apresentou para nós mais lógica. Não que o outro estava errado, pelo contrário. Muitas vezes aquele outro que trouxe uma ideia inicial foi exatamente quem inspirou aquele que trouxe para nós depois uma ideia que hoje se encontra numa condição não definitiva, mas a mais usual. Então, na verdade, nós vamos percebendo que o pensamento coletivo vai se restringindo até chegarmos ali no pensamento comum. Depois ele coloca para nós aqui também: foi assim que procedemos. Nós também não inventamos os espíritos nem os seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamos pelas suas palavras e os seus atos,
e depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles forneceram. E aqui, obviamente, Kardec, então, para conhecer a natureza desses espíritos, houve a necessidade de um diálogo mais contínuo com eles. Porque quando nós conhecemos uma pessoa, aquela primeira impressão, embora seja a impressão que fique, ela é insuficiente para que nós tracemos um perfil realista de quem é realmente aquela pessoa, só através da convivência, ainda que seja uma convivência distante. Mas nós já começamos a perceber se aquela pessoa é mais dócil, se ela é mais agressiva, qual o seu grau de inteligência, quais são exatamente as emoções que mais se destacam, o seu modo de pensar, o seu modo de se comportar. Nós vamos analisando tudo isso dentro do nosso grupo familiar, do nosso grupo de amigos, no meio social onde nós vivemos. E aí então nós já começamos a analisar, aquela pessoa ela tem essa característica, aquela tem outra característica, e assim a gente vai fazendo essas definições e também trazendo essas classificações. Fazemos isso praticamente de modo intuitivo, sem usar nomes, mas nós já identificamos, não, aquela pessoa é assim, então a gente vai se aproximando ou se distanciando de cada indivíduo de acordo exatamente com essa relação que nós estabelecemos. Depois diz para nós aqui também, os espíritos admitem, geralmente, 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Então eles admitem geralmente. Conversando com um, eles vão dizer que tem espíritos que são perfeitos, espíritos que são bons e espíritos que não são tão bons ainda. Na última, aquela que se encontra na base da escala, são os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e o desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, que atingiram o supremo grau de perfeição. Daqui a gente fala, né, quando trata de perfeição, nós temos uma perfeição absoluta, que diz respeito a Deus, e nós temos uma perfeição relativa, que diz respeito às criaturas. Então atingimos esse grau de perfeição. Ainda assim, nesse grau de perfeição, nós encontramos ali espíritos que têm ali as suas capacidades também. Eu sempre comento com vocês, né, gosto muito de trazer essa ideia, é como se nós pegássemos, por exemplo, as nossas forças armadas. Nós temos ali no topo, né, da escala hierárquica aqueles que são os oficiais generais. Mas há aqueles que são durante muito tempo e há aqueles que acabaram de chegar. Todos eles estão naquele grau. Para fazer uma comparação mais prática, né, daquilo que a gente tem visto na mídia, Supremo Tribunal Federal. Temos aquele que é o decano, aquele que é o mais antigo dentre os nossos juízes, e temos aquele que acabou de chegar. Mas todos eles estão no mesmo tribunal e todos eles têm o mesmo peso de decisão, peso de análise e o mesmo espaço, mas cada um apresentando ali uma experiência diferente com relação ao tempo, com relação àquilo que desenvolveram em termos de conhecimento, de seus valores. Vocês se lembram, né, que eu comentei sobre essa questão desses espíritos puros, que Jesus então era considerado, né, pelo espírito Ismael como sendo o governador do nosso planeta. Jesus, um espírito puro, governando o planeta. Dá para a gente imaginar quem são as consciências responsáveis pela nossa galáxia? Que tem ali bilhões e bilhões de planetas? Acho que nem usando a nossa capacidade mais criativa a gente consegue imaginar quem são esses espíritos, quais são as suas capacidades e as suas responsabilidades. Mas eles estão lá. O Tic-Tac lembrou, né, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai e as aparências enganam. Exatamente porque nos falta, né, essa convivência, porque nós temos uma facilidade muito grande de trazer julgamentos, de fazer julgamentos. Só que, na verdade, né, as nossas análises, se nós temos essa consciência, elas são feitas de um modo cuidadoso, de um modo prolongado, e fazemos isso de um modo quase que intuitivo também. Diz ainda Kardec, essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Não nos resta senão destacar, por um número suficiente de subdivisões, as nuances principais do conjunto.
Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benevolentes instruções jamais nos faltaram. Com a ajuda desse quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em relação, e por conseguinte o grau de confiança a que se destina a confiança e de estima, que eles merecem. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita, pois só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. Observemos, entretanto, que os espíritos não permanecem para sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. O seu progresso se realiza gradualmente, e como muitas vezes se efetua mais num sentido que outro, eles podem reunir as características de variadas categorias, o que é fácil apreciar por sua linguagem e os seus atos. Aqui a gente já lembra também que Kardec, aqui mesmo no final do Livro dos Espíritos, na conclusão, ele traz para nós uma informação que é extremamente relevante. Ele diz assim que foram pesquisados mais de 1000 espíritos, mais de 1000 comunicações, para poder elaborar esse conjunto de ideias que forma para nós aqui o nosso Livro dos Espíritos. Se nós temos mais de 1000 espíritos, dá para imaginar a facilidade de Kardec de analisar a opinião de cada um. Bom dia, professor. A opinião de cada um, a ideia, o temperamento de cada espírito, principalmente quando eles trazem ali outras comunicações, porque assim nós vamos analisando um conjunto que vai se formando. Ele manda a primeira mensagem, depois ele manda outro, depois ele manda outro, e assim vai. Tico e Teco, essa informação, eu também cheguei a ter contato com ela, de que Jesus, né, era governador agora do nosso sistema, através de um grupo, né, de um grupo esotérico. Então, assim, como não chega nada para nós de uma forma oficial, né, até porque não temos motivos para nos preocuparmos com isso, né, mas dentro do meio espírita, assim, eu não lembro de ter visto nada, né, especialmente relacionado com o desenvolvimento de Jesus. Foi passado, por exemplo, um amigo, só título de curiosidade, né, para a gente poder ver de que forma que as outras linhas filosóficas, né, trazem para nós, né. Eu não vi nenhum espírito falando sobre isso, mas se você ouviu, fica aí, então o registro, né. Então o que aconteceu? Esse colega, então, ele fazia parte da Fraternidade Branca, que é um grupo esotérico que também tem ali os seus contatos mediúnicos, tem suas ideias e tudo mais. Então ele disse o seguinte, né, que olha, se você tiver para postar para a gente aí, então tá valendo. Mas é só título de registro, né? Isso é importante para a gente poder ter a ideia, né, do que acontece no mundo espiritual em termos de evolução dos espíritos, sendo que até Jesus também ali se desenvolve nas suas responsabilidades. Então ele dizia o seguinte, que nós entramos numa era chamada, né, dentro desse meio esotérico, chamada de chama violeta, porque o violeta é aquela cor da purificação, é a cor da elevação moral e tudo mais, né? Só com você, bom dia. E aí então, não é isso não, eu falo assim, se tiver, é legal colocar essas informações, a fonte delas também, porque a gente ouve tantas coisas, né? E aí então ele dizia o seguinte, que a fraternidade, que a cor violeta seria assim aquela cor dominante, né, dentro, né, dessa visão esotérica, e que o espírito Saint-Germain seria o responsável por conduzir o nosso planeta a partir dessa transição, e que Jesus então teria evoluído, né, teria assumido essa responsabilidade de conduzir o nosso sistema. Então, quer dizer, o que nós vemos é assim, nós temos ideias, né, que chegam para nós de várias linhas filosóficas. São informações que não têm grande relevância, né, para a transformação moral do nosso planeta, para a nossa evolução, mas não deixa de ser algo curioso, né, que nós gostaríamos de saber. Mas, né, por que não? O que impediria que Jesus, Espírito puro por excelência, assumisse essa responsabilidade toda, né? Mas o detalhe que a gente chama é assim, né, que estando ali nesse ambiente, né, ajudando no desenvolvimento desses diversos mundos, nós podemos encontrar espíritos que são ali responsáveis por grandes orbes
ou por conjuntos muito mais complexos do que o nosso sistema solar, e isso mostra também essa capacidade desses espíritos. Mas enfim, vamos em frente. Diz aqui para nós então, começando aqui a terceira ordem, né? A gente vai estudar a terceira ordem hoje, depois a gente pega então as demais ordens, a segunda ordem no nosso próximo estudo, né? Que tem bastante coisa para a gente ver aqui. Então Kardec começa, né, dessas três ordens, dos espíritos puros, dos espíritos bons e dos espíritos imperfeitos. Vamos começar então aqui pelos espíritos imperfeitos. 101. E importante a gente tentar ali, né, apenas a título, né, de autoconhecimento, de reflexão, nós tentarmos ali nos encaixar em cada uma dessas categorias para vermos como as coisas são. Caracteres gerais desses espíritos então imperfeitos. Não foi ainda categorizado, né, dentro dessa terceira escala, quais são os grupos que nós temos ali. Kardec está trazendo ali uma característica geral desses espíritos. Predominância da matéria sobre o espírito. Então, quando se fala predominância da matéria sobre o espírito, nós falamos então das sensações que o mundo físico oferece, as impressões que o nosso corpo físico acaba exercendo sobre nós como espíritos, ou seja, tendências, desejos, fraquezas, que dizem respeito às sensações. No nosso mundo material, por exemplo, nós nos preocupamos muito com nossas posses, com nossas posições, com a capacidade de poder que nós temos. Tudo isso no nosso mundo físico. Então aqui nós queremos muito mais ter do que ser. Então nós temos uma diferença muito grande, detalhando isso, né, no nosso ambiente. Nós temos ali, né, nas propagandas, por exemplo, que são mostradas para nós, vendendo ali produtos, né, oferecendo serviços e tudo mais, temos ali sempre aquilo que as aparências trazem para nós uma sensação de grandeza. Então é o melhor carro, é o melhor condomínio, é a roupa que nós vestimos, é um celular, um relógio, um perfume. Temos ali, por exemplo, as aparências, né, onde nós colocamos aquelas pessoas que são mais vistosas, são mais atraentes, mais sensuais. Tudo isso provoca em nós, né, toda essa motivação para vivermos aquela ilusão que é passado para nós. Por isso, então, a predominância da matéria sobre o espírito. Porque o espírito é essencialmente pensamento e também valores. Aqui no nosso mundo nós não vivemos isso necessariamente. Eu posso ser uma pessoa muito boa, mas eu vou me tornar uma pessoa boa e feliz se eu tiver aquele carrão que eu gostaria de ter, se eu pudesse fazer a viagem que eu gostaria de fazer, se eu fosse visto pelas pessoas, pela minha importância que eu tenho aqui nesse mundo. Então nós desejamos praticar o bem, mas ainda caímos nessa fraqueza. Adoraria fazer a caridade, mas se eu for então vestido daquele jeito maravilhoso, melhor ainda. O Zé colocou para nós aqui, né, estando encarnado, não dá para viver totalmente ausente dos sentidos físicos. Não dá, né, Zé? Mas o que a gente percebe é uma facilidade muito grande que nós temos, né, de nos entregarmos a essas impressões, a ponto de gerarmos infelicidade em nome dessa satisfação. Não temos substâncias, por exemplo, que nós ingerimos, inalamos. Não temos atos que nós praticamos em busca do prazer, por exemplo. Prazer de toda ordem, prazer na alimentação, prazer nas substâncias, prazer nessas condutas. E aí depois vem as consequências. Porque então nós geramos a infelicidade, geramos o nosso sofrimento, geramos o sofrimento no outro. Porque nós não pensamos, né, é algo quase que instintivo. No campo da sexualidade, então, que é algo que os espíritos costumam trazer com bastante frequência, esse assunto, mostra para nós que nesse campo da sexualidade nós geramos tantas dificuldades para nós mesmos e para os outros, que isso acaba sendo a principal fonte de sofrimento para nós. No campo afetivo, por exemplo, vivendo o egoísmo, o individualismo, o apego, nós acabamos perdendo ali completamente o nosso equilíbrio em virtude dessas sensações. Então sim, sem dúvida nenhuma nós somos influenciados. Mas a necessidade de termos um entendimento do que causa o nosso sofrimento é o que vai nos proporcionar a facilidade de vivenciar transformações importantes. A Andréa colocou em cima para nós, nem só satisfeita, e esse assunto
é tão acima de mim, né, que prefiro continuar aprendendo devagar para chegar lá, né? O fato de nós, André, termos ali uma ideia geral, já é para nós um início importante. Sabemos que existe. Agora, a forma que nós vamos lidar com esse conhecimento já é outro, né? O Hermes lembrou, né? Já ouvi dizer que Emmanuel já estava encarnado fora 18 anos no ano que se aproxima, né? Se for também, né, Hermes? Se Emmanuel está com 18 anos, eu posso dizer que eu estou com 48. Então, para mim, você também está lá com o seu avanço, né? É o que importa para nós. Então a gente tem essa necessidade, né? Até porque nós somos tão envolvidos, né, por essas informações, pela presença desses tantos espíritos, mas que a gente quer saber sobre a vida deles, né? Como eles viveram no passado, quais foram as suas personalidades, as suas realizações, é algo normal. Faz parte da nossa curiosidade, né? Mas aquela história, nós vamos chegar no mundo espiritual e perguntar assim, olha, eu quero saber isso, isso, isso. Aí vão dar um tapinho nas costas e falar assim, vem cá que eu vou te mostrar quem você é. Aí então a gente começa a fazer aquela retrospectiva, né? Vocês se lembram, né? De Camilo, né? Que teve essa experiência do autoconhecimento e não foi nada agradável. Bom dia, Sandra. Continuando, vamos lá. Então aqui, né? Só isso aqui que a gente comentou, né? Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Esse mal nós podemos colocar como aquilo que gera sofrimento. Quem aqui não tem um motivo de sofrimento? Quem aqui vive uma plena e absoluta felicidade? Quem não sofre porque tem algum tipo de limitação física, uma doença? Quem não sofre porque tem um relacionamento problemático? Quem não sofre porque tem uma situação material complicada, é aquele que muitas vezes tem que vender o almoço para comprar janta? Se parar de trabalhar, a coisa se complica, tem que ficar vivendo o tempo todo nessa correria, nessas preocupações. Quem não tem dificuldade no meio social onde vive? Então nós podemos somar ali várias situações que provocam em nós algum tipo de infelicidade, algum tipo de sofrimento. E a questão que a gente coloca é, qual é a origem exatamente desse sofrimento? É o mal que foi gerado, seja o mal por nós mesmos causado, ou seja o mal causado por outro. Então essa é uma predominância dessa característica nossa. Muitas vezes eu quero a minha felicidade, baseado no entendimento que eu tenho de felicidade, que felicidade para mim é conforto, prazer, segurança, destaque, prazeres e tal, né? E muitas vezes essa minha felicidade ela acaba sendo construída em detrimento da felicidade do outro. Ou seja, eu tenho que tirar do outro para poder dizer que eu estou feliz, realizado. Nós não conseguimos viver ainda uma felicidade íntima, uma felicidade, podemos dizer assim, uma expressão que talvez não seja adequada, mas acho que dá para vocês entenderem. Temos uma felicidade material e uma felicidade espiritual. Aquela felicidade espiritual, a minha felicidade espiritual depende da felicidade do outro. Eu jamais vou conseguir me sentir uma pessoa feliz vendo que o outro sofre. Mas nós ainda não vemos dessa forma. Nós nos sensibilizamos com a dor alheia, lamentamos pelo fato dele viver daquela forma, só que nós continuamos no nosso mundo. É uma pena que você viva assim, que Deus te abençoe, que você consiga, mas desculpa, mas eu estou com o meu horário atrasado. E já a nossa felicidade material, não, eu tenho que ter. E se você tem melhor do que eu quero ter melhor do que você. Então a gente fica brigando, vivendo essa ilusão de felicidade, trazendo como resultado para nós a nossa própria infelicidade. Por exemplo, né, Zé, uma das mais variadas situações do nosso mundo hoje. Então, quer dizer, vivemos num mundo como o nosso, em que nós temos assim dificuldades variadas, né, para garantir pelo menos, não vou nem dizer felicidade, mas para garantir a nossa estabilidade, a nossa segurança. É algo muito difícil, por isso a gente procura encontrar recursos, nem sempre recursos devidamente moralizados, para tentar chegar naquela situação mais confortável. E aí depois nós começamos a ver. Porque se fosse uma questão material seria muito simples. Nós saímos do Brasil, que tem ali os seus próprios problemas, e vamos pegar, por exemplo, um país que tenha melhor desenvolvimento econômico, que tenha ali melhor desenvolvimento social. A questão é, nesses países, nós encontramos a felicidade espiritual? As pessoas são generosas, as pessoas são equilibradas emocionalmente, as pessoas são bem moralizadas pelo fato de terem uma estrutura física
que dê a elas uma segurança? Não. Pelo contrário, eles criam os próprios problemas. Eu me recordo de um amigo que ele foi para a Inglaterra, ele fez lá um intercâmbio durante um ano. E aí depois, quando ele volta, é claro, né, que muito mais do que a ideia geral do que ele viveu pessoalmente com as experiências do intercâmbio, curiosamente então, a gente acaba perguntando para ele, né, só me dá um ok, pessoal, vocês me ouvem? Ok, né? Ah, tá certo, é que meu cursor parou de piscar aqui, eu achei que tinha travado o Paltalk. E aí então eu perguntava para ele assim, escuta, mas como é a vida dos ingleses? Ele ficou em Londres, né, durante esse tempo, vivendo ali num colégio, que ele ficou ali hospedado nesse colégio, nessa escola de inglês, né, para estrangeiros. Como é a vida dos ingleses? O que eles fazem? O que eles comem? O que eles assistem na televisão? Aí ele comentou alguma coisa de como é a vida, né, aquela disciplina econômica que eles têm. Então você compra ali 2 bananas no mercado, você compra uma coxinha de frango enrolada num saquinho plástico. Não é igual aqui no Brasil que você compra quilos e quilos de coisa, né? E na televisão? Quando você assiste os telejornais, a preocupação deles é que a ponte não está funcionando, que o ônibus atrasou. É coisa assim, a gente fica se perguntando, poxa vida, aqui no Brasil são escândalos atrás de escândalos, são crimes, violências e tantos outros problemas, e lá eles estão preocupados com a ponte que está descascando, né, o parapeito dela. Porque é exatamente essa estrutura. Na Alemanha é a mesma coisa, você vai lá, qual é o problema que os alemães têm? Muitos problemas. Mas são problemas comparados com o do Brasil? A gente vai dizer certamente que não. Eles estão vivendo num estágio material e social muito diferente do nosso, embora também tenham seus próprios problemas. Então nós percebemos assim que essa felicidade material que nós desejamos alcançar, ela não proporciona para nós necessariamente um elemento moral. Nos dá uma segurança, mas nós somos ainda tão imperfeitos dentro desse campo moral que nós criamos situações exatamente porque nós temos ainda forte em nós o desejo dessas paixões. Por isso então nós encontramos aqui, nessa colocação que foi feita dessa escala, propensão ao mal. Exatamente esse mal. Não é o mal de você cometer um crime. É o mal que você gera pelas escolhas que faz em virtude dessas fraquezas. Eu quero ter um relacionamento baseado nas sensações e coisa e tal, e aí então eu começo a gerar sofrimento para mim, sofrimento para o outro, porque eu quero apenas a questão da satisfação. Eu não penso no indivíduo, como eu mesmo como indivíduo, ou no outro como indivíduo. Diz ainda para nós, ignorância com relação ao próprio mecanismo da vida, né? O orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Isso aqui para nós fica muito mais interessante, né? Porque nós falamos, tem intuição de Deus. Mais de 90% da população mundial está vinculada a uma religião. Mas e aí, como é que o nosso mundo é? É um mundo espiritualizado? É um mundo pacífico, amoroso, virtuoso? Sendo quase que a predominância da população tem essa ideia de Deus, por que todo mundo vive de um modo diferente? Como isso é possível? A Andrea lembrou, né, a Universidade de Oxford, em Londres, foi fundada no ano de 1100. Não podemos comparar, não se deve comparar também, Andrea, porque a história fez com que cada sociedade se desenvolvesse. Eu comentava ontem com a minha mãe, falava sobre uma reportagem, né, de uma exportação de novilhos que foi realizada aqui pelo Porto de Santos, aqui em São Paulo. Mais de 27 mil cabeças de gado, né, acabou sendo exportada, né, por um grande navio, e foi exatamente para a Turquia. E eu comentei para ela, né, meu sonho é conhecer Istambul, uma cidade que tem ali pelo menos 5 mil anos de história. Enquanto nós no Brasil temos 500, eles têm 5 mil anos de história. Então deve ser uma coisa muito interessante conhecer uma cultura milenar como aquela, né? Mas aí nós pensamos, culturalmente é interessante, mas moralmente nós encontramos espíritos da mesma categoria aqui e lá. Pessoas que têm vícios, famílias que brigam,
Ou nós vamos imaginar que na Turquia, na Alemanha, né, por exemplo, lá em Berlim, ou em Londres, nós não encontramos casais que se divorciam. Nós não encontramos pessoas que se envolvem com drogas. Nós não encontramos violências na rua. Num grau menor, exatamente pela organização, mas se deixar, nós vamos virar o caos. Como, por exemplo, né, aquela ideia que nós temos dos apocalipses, né, muitos filmes são produzidos hoje falando sobre isso, né, acontece ali um evento apocalíptico, seja uma guerra nuclear, seja uma epidemia, qualquer coisa assim, aí então a sociedade se desorganiza e nós começamos a ver então as pessoas aflorando as suas tendências. Também só com você, a gente encontra muito isso. A gente fala assim, com relação a uma estrutura social, ou seja, material. Mas nós encontramos comportamentos em muitas sociedades que, basta lembrar, por exemplo, que há 70 anos a Alemanha fez o que fez. O Japão fez o que fez com relação à Segunda Guerra Mundial. Então uma sociedade muito bem estruturada, ótimo, beleza. Eles têm ali transporte, têm salário, têm boas casas e tudo mais, mas e moralmente, como é que eles são? Eles são como nós. Porque no nosso mundo não existem fronteiras morais. Não existe assim, aquele continente é mais moralizado do que o nosso. É apenas uma questão de organização social, porque o planeta que nós vivemos hoje, um planeta de provas e expiações, é um planeta onde todos nós fazemos parte do mesmo pacote. Temos ali as diferenças, aqueles que são um pouco mais moralizados, outros menos moralizados, independente do local onde se encontra, onde eles se encontram, mas todos nós, como se diz popularmente, somos farinhas do mesmo saco. Nós viajamos no Titanic, tem a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe e o porão, mas na hora que ele afundar todo mundo está junto. Então o que nós encontramos nessa variedade, que é exatamente o que Kardec coloca nessa escala evolutiva, não podemos dizer assim, temos ordens, então espíritos inferiores é a predominância no nosso planeta, só que todos são iguais? São aqueles que gostam de praticar crimes, aqueles de fazer o mal? Não necessariamente. Nós temos o desejo do bem, apesar de não conseguirmos fazer ainda. Alguns são mais esclarecidos, outros menos esclarecidos. Tem algumas sociedades que são mais organizadas que permitem que alguns espíritos se desenvolvam melhor nesse ou naquele aspecto. Por exemplo, espiritualmente o Brasil acaba sendo quase que um celeiro mundial pelo sincretismo religioso, pela espiritualização do nosso povo. Mas intelectualmente, se você reencarna nos Estados Unidos, por exemplo, não falo da sociedade organizada e da estrutura material, eu falo da capacidade científica. Um espírito inteligente, que já tem ali aquela capacidade bem desenvolvida, ele reencarnaria nos Estados Unidos tendo todas as possibilidades de dar continuidade no seu desenvolvimento. Um espírito que ainda tem grandes dificuldades de morais, né, tem ali um histórico passado com muitos débitos, com muito sofrimento, reencarnaria, por exemplo, num país africano. Mas cada um, então, demonstra ali uma maior ou menor capacidade moral, intelectual, não importa. Por o exercício da caridade, por exemplo. Existe lugar melhor para um espírito que tem essa capacidade moral de exercer a caridade do que reencarnar num país pobre? Porque é ali que ele vai mostrar a sua virtude. Tanto que nós encontramos muitas vezes espíritos que reencarnam em países que são bem desenvolvidos materialmente, e eles então migram e vão prestar serviços em outros países. Tiveram uma estrutura material, tiveram a educação, e depois eles vão em busca desses berços, desses celeiros de sofrimento. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos ali o espírito Humberto de Campos falando exatamente sobre isso. Não, porque o Brasil é o coração do mundo. Mas que coração é esse? Parece um coração doente, com tanto sofrimento. Mas você queria o quê? Espíritos que vão se desenvolver moralmente. Onde você queria que eles nascessem? Reencarnassem. Queria que ele reencarnasse num país que não tem nada para fazer moralmente? Ele vai praticar caridade aonde? Em Tóquio? Vai praticar caridade em Berlim, em Londres? Não, ele vai praticar caridade onde precisa. Onde tem pessoas com sofrimento, pessoas com dificuldade, e é ali que ele vai demonstrar a sua virtude.
Então por isso o Brasil, então, conforme Humberto de Campos, bom dia, Carlos, conforme Humberto de Campos, mostra que o Brasil exatamente tem essa característica de ter um povo com muito sofrimento, mas ter um povo com um coração também muito bom. E a gente começa a entender melhor esse raciocínio. Porque a gente acha que o Brasil vai ser o coração do mundo. Todo mundo vai viver bem, todo mundo vai viver em grandes condomínios, ninguém vai mais ter problema de segurança, todo mundo vai ter salários, vai ter saúde pública melhorada e tal. Não é isso. Nós estamos pensando materialmente. Quando nós falamos em coração do mundo, nós falamos num local de desenvolvimento moral. E são essas limitações sociais e materiais que nós temos aqui que vão nos instigar, nos estimular e motivar a trabalhar os nossos valores. Porque estando em contato com o sofrimento do outro de uma forma tão íntima, porque quando você sai do seu país e você vai viver no outro, por exemplo, você nasceu num país europeu e você vai na África, se você cansou, você volta para casa. E você continua vivendo a sua vida lá tranquilamente, porque você está prestando a caridade aqui, mas você sabe que lá você tem sua família, sua casa, sua conta bancária. Agora, quando você reencarna no meio de um povo sofrido, você sabe que é ali que você tem que viver. E você não tem escolha, a não ser viver compartilhando aquela mesma realidade que você vive. É isso que mostra que o Brasil traz para nós, então, essa possibilidade de desenvolvimento moral. Carlos lembrou aqui também, né? Infelizmente muito se fala que fora da caridade não há salvação. Mas a prática é bem diferente e é por isso que ninguém se salva, Carlos. Você quer buscar a salvação do seu sofrimento, mas continua sofrendo. Por que será? Porque não consegue vivenciar exatamente isso. Ou seja, tem o desejo do bem, mas não tem ainda a capacidade de realizá-lo. Porque nós gostaríamos muito que o mundo fosse... É aquela história que a gente fala, né? Queria muito que o nosso planeta fosse um planeta melhor. Mas será que nós somos espíritos melhores? Não, em todo lugar. Eu comentei agora há pouco, Carlos, antes de você chegar, que nós temos países que trazem uma estrutura social melhorada. Mas moralmente todos nós somos iguais. Não importa em qual fronteira nós reencarnamos. Cada um reencarna num ambiente de acordo com suas necessidades, de acordo com sua história, de acordo com a sua afinidade. Mas moralmente todos nós estamos no mesmo barco. O nosso planeta é uma grande nave. E todo mundo que está embarcado nela tem ali a sua necessidade de estar ligado a ela. Vemos, por exemplo, isso, né, Tic-Teco? Guerras quase que surgindo por países que têm tudo para ser feliz, para serem felizes. Todo mundo ali vive bem, come bem, dorme bem, tem segurança e fica arrumando encrenca, a troco de quê? Aí a gente fala assim, não, em nome da liberdade, em nome do poder. Aí nós já vemos então aquelas ideologias que a gente acaba não entendendo muito bem porque foge um pouco da nossa realidade. Mas analisando assim de modo mais profundo, exatamente, analisando de modo mais profundo, a gente vê que a essência é o egoísmo. A gente pensa, se o Brasil tivesse a mesma estrutura que aqueles países têm, nós criaríamos problemas do mesmo jeito. Porque todos nós ainda temos essas tendências. Então não importa qual é a estrutura que você tem, não importa qual é o cenário, você vai continuar sendo um espírito nessa condição ainda inferior. E felizes daqueles que conseguem alcançar uma situação melhor. Então, meus amigos, a gente acabou nem entrando, né? Eu ia falar para vocês sobre essa categoria toda, né? Li pouco ainda aqui. Olha só, eu nem saí do primeiro parágrafo, para a gente perceber quantas coisas a gente tem para analisar com relação a isso. Por que nós nos encontramos ainda como espíritos inferiores? Nessa categoria, né, de espíritos impuros, de espíritos imperfeitos, desculpem. Por causa dessa propensão ao mal, é esse mal. E eu lembro a Joana de Ângeles, numa passagem que é muito interessante, que ela diz assim, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna uma pessoa má. E aí nós perguntamos, mas o que nós entendemos como mal? O mal é exatamente esse estilo de vida que nós temos, baseado no egoísmo, baseado no orgulho, na vaidade, onde cada um quer
viver de uma forma mais importante do que o outro, onde a nossa felicidade se baseia naquilo que está fora de nós, não aquilo que existe dentro de nós. Falamos aqui também sobre o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Temos a intuição de Deus, mas não o compreendemos. Isso mostra exatamente, então, o que nós estamos vivendo. Por que vivemos num mundo problemático como esse? Porque nós somos espíritos problemáticos. E não adianta mudar o mundo. Usando aquela analogia que eu sempre... Claro, sem dúvida, Carlos. Então, assim, usando aquela analogia que eu sempre falo para nós, se nos tirassem aqui do nosso mundo para colocar num ambiente melhor, nós seríamos como macacos em lojas de cristal. Nós quebraríamos tudo. Então não adianta a gente querer, nós temos que ter limitações. E essas limitações vão de acordo com as nossas tendências. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. No próximo estudo, na semana que vem, a gente dá continuidade nesse tema, falando então sobre a escala espírita. E nós vamos então novamente iniciar aqui esse dos espíritos imperfeitos, já que nós fizemos apenas o primeiro parágrafo, e vamos depois analisar todas as descrições que Kardec traz para nós. Ah, você queria que eu escrevesse para vocês? Alguém escreve para mim, por favor, aí. Depois aqui no final eu escrevo, que aí senão eu vou ter que parar para digitar aqui. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, né? Deu aqui para a gente então ter uma ideia mais ou menos, né, dessa realidade do mundo que a gente vive, de acordo, né, com essa organização que Kardec, né, junto aos espíritos, apresentou para nós para facilitar aqui a nossa compreensão. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje.